Que incrível estar aqui com vocês. E eu estou muito feliz por ser um palco muito próximo das pessoas, né? Acho que isso é uma grande diferença desse TEDx. Bom, eu sou o Caio Dibi. E há 2 anos atrás, eu estava nesse outro TEDx. E eu entrei falando assim, bom, se eu tivesse 15 segundos ao invés de 15 minutos para deixar uma mensagem, essa mensagem seria que existe muita coisa boa acontecendo na educação brasileira. E eu estava cansado. Por que eu falei isso? Eu falei muito mais, né, porque eu tive os meus 15 minutos. Mas eu estava muito cansado de ver escolas que não eram escolas no noticiário, escolas que não eram escolas com os motoristas de táxi, escolas que não eram escolas como pauta das conversas de educação. Eu tinha certeza, eu não conhecia, mas eu tinha certeza que existia muita coisa boa acontecendo na educação no Brasil. E hoje eu venho aqui, 2 anos depois, com uma mensagem diferente. Se eu tivesse os mesmos 15 segundos hoje, eu ia dizer que existem pontos luminosos na educação no Brasil, sim, são muitos, como a casinha amarela, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande para fazer com que não existam escolas que não são escolas. E que nenhuma criança não tenha oportunidade de ter uma educação de qualidade e que transformações sociais sejam feitas a partir da educação, e a responsabilidade é toda nossa. Eu queria hackear um pouco a plataforma do TEDx e fazer um convite para vocês. Vocês topam? A ideia é o seguinte, essa menina eu conheci logo em seguida da viagem que eu fiz pelo Brasil, que eu vou contar um pouco depois. Ela chama Karina Mioto. E ela me inspirou muito porque ela é uma jornalista ambiental, uma ativista, e ela fez um TEDx em Ribeirão Preto chamado Intuição como Ponto de Partida. E ela segue muito as intuições dela e aceita os chamados e vai para a luta e faz acontecer as coisas que ela acredita. Ela um dia estava num exercício no meio da floresta, carregando uma cadeira, olhando para baixo, subindo um morro. Ela viu uma formiga carregando uma folha. E ela falou, nossa, a gente é igual, né? A gente está na mesma situação aqui. E um pouco depois ela teve uma imagem de uma floresta pegando fogo, quando ela estava lá em cima já refletindo. E ela entendeu que aquilo era um chamado para a Amazônia. Então ela foi para a Amazônia e foi trabalhar no Greenpeace e lutou muito para as devastações da Amazônia pararem de acontecer. E ela, no TEDx dela, mais do que isso, e vale a pena ver a história, mas ela fez um exercício muito interessante. Cada um recebeu um paninho, esse paninho é uma venda. Eu queria que vocês se vendassem e fechassem os olhos e seguissem. Eu vou fazer um meta-TED aqui, um TED dentro de um TED, e seguir um pouco o que a Karina vai falar, porque ela faz melhor do que eu. Respirem fundo. Coloque as mãos no coração e sinta qual é o próximo sonho que você quer realizar. Aquele sonho que sempre calou fundo na sua alma. Estamos em um lugar seguro. Aqui não existe medo. Aqui não existem vozes. Estamos no reino das infinitas possibilidades. Veja-se realizando este sonho. Sinta-o com seus sentidos. O que você vê? Como ele é? Qual é o cheiro que você sente? Você toca em algo? No quê? Sinta o toque. Agora veja-se ao lado das pessoas que você mais ama, compartilhando as novidades desta realização que você quis tanto. Conte para elas o que você fez. Faça um brinde.
Comemore. Sinta o gosto da bebida que está no copo. Ouça o som da sua celebração. Parabéns! Você conseguiu! Qual é o tamanho da sua felicidade neste momento? Sinta esta felicidade. Ouvir a intuição, o coração, vale a pena. Acredite em seus sonhos. Os medos dos outros não são os seus. Que sua humanidade, através da escuta interna, do seu coração, da sua intuição, mude sua comunidade, onde quer que você esteja nessa vida. Vocês podem tirar a venda. Eu vivo esse trecho do TED da Karina todos os meus dias, desde 2013. Quando eu peguei, resolvi sair do meu emprego, colocar uma mochila das costas, falar para minha mãe que eu ia sair de casa e ficar 5 meses andando de ônibus pelo Brasil para conhecer iniciativas que estavam fazendo a diferença na educação e realidades brasileiras e as pessoas do país. Eu escutei minha intuição, peguei um avião, fui até o Pará e fui descendo por 58 cidades, meio sem saber o que eu ia encontrar e de um jeito muito despretensioso. E eu conheci muitas histórias. Eu conheci histórias de pessoas como essa diretora que a gente acabou de ver. Conheci histórias de pessoas que eram as primeiras a entrar na universidade de toda a comunidade. Histórias de garotos que já tinham desistido de estudar e voltaram para a faculdade por causa de alguma oportunidade e fizeram outros garotos como eles também entrarem. Escolas que davam liberdade para as crianças, escolas que mostravam outras opções, projetos, ONGs, pessoas que me ensinaram muito. Mas hoje eu não vou contar tanto disso, a gente pode conversar disso no Happy Hour. Porque hoje eu quero contar muito de algumas coisas que eu aprendi nos últimos anos que trazem essa questão da nossa responsabilidade. A primeira delas é um senso de urgência na educação. Que é isso, mesmo muita coisa boa acontecendo, a gente ainda precisa fazer muito. Esses números são verdadeiros e são atualizados. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2016, 3,8 milhões de crianças e jovens estão fora da escola. E não por uma questão de metodologia ou de crença em pedagogia, por falta de acesso. 25% dos jovens não conseguem acabar o Fundamental 2. Então é muito urgente que a gente bote a mão na massa, escute nossa intuição, perca nossos medos e juntos a gente trabalhe para uma educação de qualidade. Um exemplo prático e objetivo que eu queria trazer aqui é a IESEC. Muitos conhecem, a IESEC é uma ONG que trabalha, eles promovem liderança a partir de intercâmbios culturais. Esses 500 jovens aqui, eles foram eleitos no ano passado. Eles tinham uma missão, eles foram eleitos com alguns objetivos. Eles têm 1 ano para aplicar o que eles acreditam. Então, eles trabalham muito, eles têm esse senso de urgência, de que eles precisam trabalhar muito e trabalhar juntos. Eles lideram uma rede de 3 mil membros que fazem 8 mil intercâmbios com ou sem crise. Porque eles têm esse senso de urgência, a gente precisa ter isso na hora de educar. Tanto na sala de aula, quanto em projetos, quanto no nosso dia a dia. Outra coisa que é fundamental, que eu aprendi nos últimos anos, é a empatia. Tanto a empatia
com os seus parceiros de projeto, principalmente com o diferente. Eu falo com muita gente em educação e muita gente não concorda 100% com o que eles dizem. Mas aí eu paro e tento pensar qual é o cenário que essa pessoa vive. Por que ele está tendo esse posicionamento e dizendo essas coisas? E assim a gente consegue estabelecer um diálogo de verdade. E a gente consegue juntos ignorar algumas diferenças e focar nas nossas semelhanças para melhorar a educação no Brasil, em vez de ficar com várias brigas. Porque a educação é urgente, como eu falei antes. Isso na sala de aula é muito importante. Eu dou aula e acho que uma das coisas que mais mexem comigo e com os garotos e garotas que trabalham comigo nesse curso é estar presente de verdade para eles. É olhar no olho e eu escutar o que eles têm a dizer e eles me escutam o que eu tenho a dizer. E a gente constrói coisas juntos porque a gente está lá de verdade, um para o outro, com intenções semelhantes. Esses são princípios de comunicação não violenta que também podem ser aplicados em vários lugares. E agora, uma das coisas mais importantes da minha jornada de aprendizado do CAIN no Brasil foi no passado, quando eu entrei em contato com um estudo do Instituto Inspirare, que chama Dores e Delícias de Aprender com Impacto em Educação. E empreender, a etimologia de empreender é tomar risco. Então eu queria que vocês escutassem isso não como, eu vou abrir um negócio. Não, você pode empreender na sua vida pessoal. Quando eu fiz uma viagem, eu empreendi, né? Eu tomei um risco, eu não sabia o que ia acontecer. E eles contam sobre a jornada de aprendizagem do empreendedor de impacto em educação, o que ele vai encontrar em cada etapa e com quem ele pode contar. Mas o que mais me ensinou nesse estudo foi o que tinha na mochila do empreendedor de impacto em educação. A primeira coisa era um conhecimento grande em educação. Se você vai querer melhorar a educação, você tem que entender de educação. As pessoas que fizeram esse coworking, elas entendem de economia colaborativa, de trabalho colaborativo e de espaços de encontro. Senão ele não ia ser assim. Ele seria totalmente diferente. A segunda coisa é uma leitura pessoal, que é qual o impacto que você quer causar no mundo. Eu acredito que existem 3 caminhos de impacto que a gente pode causar no mundo. Você pode ter escala, como a Geek, que é uma plataforma de ensino personalizado que já ajudou 5 milhões de jovens brasileiros a irem bem no Enem. Você pode ter um impacto altíssimo em poucas pessoas, como eu CAIN no Brasil, que hoje é uma consultoria de educação e inovação, que tem poucos clientes parceiros e trabalha muito bem com eles para conseguir uma excelência de projeto que realmente transforme vidas e traga educação com significado. Ou você pode ir no meio do caminho, que é, para mim, o mais desafiador, que é conseguir escala e conseguir impacto, que é um pouco o que a ESEC faz. Não existe caminho certo e caminho errado. São decisões que a gente toma e é importante firmar o pé nessas decisões. Porque só assim você consegue saber qual é o caminho que você vai seguir. Porque se você quer escalar e você trabalhar no caminho de gerar impacto, você nunca vai conseguir atingir seu objetivo. Então, ter esse caminho claro é muito importante. E o terceiro é um conhecimento em negócio. Tanto na sua vida pessoal quanto na sua carreira, ser sustentável é fundamental. E ter um conhecimento que o empreendimento é um negócio que você, de vez em quando, vai ter que fazer burocracia e coisas chatas, ou planejamentos estratégicos, ou pensar na sua sustentabilidade, e para isso você tem que emitir nota fiscal. É chato pra caramba, eu não tenho nenhuma paciência para fazer isso. Mas quando eu levei essa porrada na cara de que se eu quisesse empreender com impacto, eu ia ter que olhar para o negócio, eu comecei a fazer, e o CAIN no Brasil começou a crescer muito, porque aumenta muito a potência. Agora, tão importante quanto tudo isso, é uma coisa que está embaixo da cadeira de vocês. Embaixo da cadeira de vocês tem um papel. JFDI. Não sei se eu posso falar palavrão aqui em cima desse palco, mas just fucking do it.
Mais importante que pensar em contrato, planejamento estratégico, qual é o impacto, urgência, responsabilidade, vai lá e faz. Sai daqui e amanhã, hoje à noite, já começa a botar a mão na massa. Porque se a gente ficar tão preocupado com tudo isso, a gente tem que ter essas coisas em mente e guiando os nossos caminhos. Mas o negócio é a gente pegar, vai lá e faz acontecer. Porque não podem ter 4 milhões de jovens fora da escola. Isso é inaceitável. É só trabalhando muito e juntos e com uma vontade, uma garra e entender esse propósito e aceitar o chamado, que a gente vai ter uma educação de qualidade, a gente vai ter uma educação para todos, a gente vai reduzir as desigualdades sociais, que são tantas no Brasil, e a gente vai evitar que escolas não sejam escolas. Escola tem que ser divertido. Espero que escolas não sejam escolas no sentido de ficar fingindo que está doente para ir para a escola, sabe? Não ir para a escola. As escolas têm que ser incríveis e mágicas, com certeza, e a gente é responsável por fazer isso acontecer. E contem comigo nessa. Espero que eu possa ajudar todos vocês nas jornadas. E aqui são os meus contatos, meu Facebook é Caio Dib. E muito obrigado mesmo por essa oportunidade incrível. E a gente se fala, gente. Valeu.